Estive considerando diante do Senhor, em oração, a palavra do Senhor, como poderíamos cooperar com Ele, orando para realmente representar o Senhor, que o Espírito Santo possa nos guiar, e orando também para não atrapalhar a obra do Senhor. Essa é uma coisa muito boa nossa, nós sabemos causar problemas, né? Precisamos cada vez mais nos humilhar e estar diante do Senhor para que Ele venha nos aperfeiçoar em como sermos pessoas, vasos nas mãos do Senhor. E algo que o Senhor tem ministrado no meu coração é sobre o livro de Malaquias, que nós devemos considerar as sentenças do Senhor para o tempo do fim. Eu até recomendei que os irmãos lessem esse livro por esses dias, quantas vezes pudessem. E nós vamos então, sem detença, nos abrir no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Para os mais novos, ele é a divisa entre Mateus e o Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, verso 1 e 2. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Capítulo 3, verso 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam como havemos de voltar, ou em que havemos de voltar. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, enviará ao seu templo o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, por enquanto, nós sabemos que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E é muito interessante que o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, começa com vida. Deus está criando e logo em seguida ele fala, e viu Deus que era bom. Deus teve contentamento na sua criação. Mas a última palavra do Antigo Testamento, que é a última palavra do livro de Malaquias, é maldição. Então algo aconteceu de maneira tão drástica no final do Antigo Testamento que levou Deus a expressar essa palavra maldição. E o que é interessante é que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e depois de Malaquias nós temos um período de silêncio profético de 400 anos, e aí viria João Batista. O livro de Malaquias é um livro de sentença, como diz o versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Capítulo 1, verso 1. Esse é um termo muito forte, essa palavra sentença. Algumas versões usam a palavra peso, outras fardo ou encargo. E de fato representa que Deus rasgou o seu coração, Ele abriu o seu coração e Ele compartilhou a dor do seu coração com Malaquias. Era como Malaquias se tornou como uma mulher grávida, que, digamos, embora alguém possa falar de gravidez ou de parto, e ela não tem nenhuma experiência da dor de um parto, ao contrário, uma pessoa que está grávida, uma mulher que está grávida, ela sente as dores de parto na hora de dar à luz um filho. Quando a Bíblia usa o termo encargo, é exatamente esse sentido. É uma dor, é um peso, é um fardo. Um profeta é aquele que encarna em sua alma, em seu coração, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, a dor do coração de Deus. O povo de Deus está indo para uma direção, mas ele estava indo para uma direção contrária. Era um período onde eles estavam praticando o sacerdócio, o culto, a liturgia, todas as coisas, porém Deus estava enojado daquilo, chateado com aquilo, e ele chegou ao ponto de dizer que ele queria que alguém se levantasse e fechasse a porta do templo, porque ele não suportaria mais aquilo.
Então é um paradigma duro e um paradoxo, porque o povo tem uma consciência de si, de que estava tudo bem. E Deus abre o seu coração e compartilha com o profeta, dizendo que tudo estava errado. Talvez doutrinariamente ou na liturgia estava tudo certo, mas espiritualmente havia uma apostasia no coração. E é possível que estejamos também doutrinariamente corretos, biblicamente, mas com o coração apostatados. E a gente precisa considerar um pouco o pano de fundo desse livro de Malaquias, porque ele representa, de alguma forma, o peso do Senhor para o tempo do fim. Nós não sabemos de onde vem Malaquias. Ele não chama atenção para si, assim como o autor da carta aos Hebreus, mas ele chama atenção para a mensagem. E é exatamente isso que é importante, a mensagem, não tanto o mensageiro está em evidência. Uma coisa nós sabemos, é que quando o povo de Deus se extravia da direção de Deus, ele levanta profetas. E quase sempre o povo persegue os profetas. Alguns morreram, alguns foram aprisionados. Porque quando há uma obsessão espiritual, o povo acredita que Deus está errado. E tenta convencer que Deus está errado. E que eles estão certos. E nós vamos observar 7 sentenças do Senhor nesse livro de Malaquias. É como uma audiência, onde Deus expressa uma sentença, o povo apresenta a sua réplica, tentando provar que Deus está errado, e Deus envia um veredito final. E esse veredito final, infelizmente, não surtiu o efeito que Deus esperava, e nós vamos encontrar que Deus suscitou um remanescente dentro do remanescente. É um livro extremamente importante, ele é um livro pequeno, ele não foi cortado ou dividido em capítulos na sua versão original, isso foi posteriormente. Então ele é um pensamento, é uma oração só. E nós vamos considerar um pouco sobre isso, apenas vamos voltar um pouco o pano de fundo. Malaquias profetizou cerca de 100 anos, depois que o remanescente saiu do cativeiro de Babilônia. Nós vamos nos lembrar que o povo se rebelou contra Deus, especialmente os reis de Israel. Jeremias profetizou do juízo de Deus que viria sobre Israel. Eles não se arrependeram e Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos presos naquele lugar. Daniel era muito jovem quando ele foi para lá. Mas ele já ancião, estudando os livros da profecia, ele entendeu que a profecia profetizada por Jeremias, o tempo de se cumprir havia chegado. Quando ele descobriu isso, ele passa a interceder de maneira profunda. Então houve uma movimentação nos céus, porque aquelas potestades espirituais que mantinham o povo de Deus aprisionado em Babilônia foram contra o cumprimento da profecia. Deus teve que enviar os seus anjos e houve uma batalha espiritual. E isso é muito importante a gente entender o pano de fundo histórico, porque o cativeiro natural, físico, ele representa um cativeiro espiritual. Antes que as coisas aconteçam na terra, primeiro elas acontecem no céu. De maneira que a terra ela é só uma repercussão de uma crise e uma batalha terrível que acontece nos céus. É muito interessante a gente ler e considerar o pano de fundo histórico e o pano de fundo profético em tudo que considerarmos na palavra de Deus. Porque quando nós lemos os mestres ou os escribas, nós vamos ler história e doutrina. É o aspecto exterior e didático. E quando nós ouvimos a palavra dos profetas, nós vamos discernir a realidade espiritual e interior. Quando você lê Esdra, o escriba, relatando, por exemplo, que o povo de Deus parou de edificar a casa, lá no final do capítulo 4 de Esdras, ele vai dizer que sofreu uma oposição, e o povo se enfraqueceu, se esfriou. Então ele está relatando o pano de fundo histórico. Mas quando você vê Zacarias no capítulo 3 relatando o mesmo contexto, porém de forma profética e espiritual, ele vai dizer que Satanás se opôs a Josué, o sumo sacerdote, e ele acusa Josué.
E o anjo do Senhor vem e repreende Satanás. E agora o Senhor purifica as vestes de Josué, e aí nós encontramos o capítulo 5 de Esdras, quando a casa de Deus volta a ser edificada. Então, se você olhar o pano de fundo histórico, é algo natural, político, uma tribulação, uma oposição, alguma coisa está acontecendo no plano terreno. Mas quando você lê os profetas relatando o contexto, o pano de fundo histórico, você vai encontrar o espírito da coisa, o estado espiritual, a mentalidade, a batalha nos ares e na alma do povo de Deus. E nós vamos encontrar uma guerra espiritual terrível. Nesse tempo que Daniel está lá no cativeiro orando, você lembra quantas batalhas Daniel passou? Ele foi lançado à cova dos leões, seus 3 companheiros foram lançados na fornalha de fogo ardente. De todas as formas, Deus guardou Daniel e seus companheiros, mas Satanás queria destruí-los. Havia algumas pessoas que temiam ao Senhor ali dentro de Babilônia, e é interessante que, como resposta à oração de Daniel, nós temos o capítulo 1 de Esdras. Deus despertou o espírito do rei Ciro, que não era dentre o povo judeu. Como Ciro foi despertado e como ele teve uma vida iluminada, nós vamos descobrir que havia uma profecia de Jeremias, no capítulo 44, final do capítulo, que Deus fala que Ciro era o seu pastor e que Deus entregaria as nações nas suas mãos, porque ele seria usado para levantar a casa de Deus que estava em ruínas em Jerusalém. E Isaías falou isso cerca de 200 anos antes de Ciro. Isso é algo espetacular, maravilhoso, milagroso. Então, provavelmente, aqueles que temiam ao Senhor no período do cativeiro fez com que essa palavra profética chegasse a Ciro. E agora, em resposta da oração de Daniel, Ciro ele envia um decreto, libera o povo de Deus para voltar para Jerusalém. Apesar de serem milhares e milhares do povo de Deus, um remanescente muito pequenininho voltou para Jerusalém. E as coisas de Deus, infelizmente, são assim. A maioria do povo de Deus preferiu ficar em Babilônia. Em Babilônia você não tem um altar que representa a cruz, aonde você morre por seus direitos, para suas ambições, para suas opiniões, e você entende que tudo que você é e que você tem pertence ao Senhor. Ali está encerrado a sua vida e tudo novo se fará. O Senhor vai guiar as coisas. Em Babilônia não temos o templo, nós temos sinagogas. Em Babilônia não temos a palavra pura de Deus, nós temos uma miscelânea. Em Babilônia não temos um sacerdócio puro e o culto a Deus. Nós temos vários deuses e muita mistura espiritual. Em Babilônia se aprende a ganhar dinheiro, fazer negócio com as coisas religiosas. Em Babilônia não há fidelidade conjugal, não há prioridade na família, não há lei, não há temor a Deus. Em Babilônia o povo está desenfreado. Então um remanescente muito pequeno, ele aceitou ser resgatado ou retirado de Babilônia para Jerusalém como uma árvore que foi arrancada com sua raiz e agora vai ser plantada em Jerusalém. Ah, irmãos, mas quando ele chega em Jerusalém está tudo em ruína. E a primeira coisa que eles restauram ali foi o altar. Isso está no capítulo 3 de Esdras. Claro que se você pegar uma estratégia militar, isso está errado. Você deveria fazer um forte primeiro, muralhas primeiro, levantar o poder bélico primeiro. Mas não, eles restauraram o altar. Porque eles sabiam, os mais velhos especialmente, ou os filhos dos profetas e dos sacerdotes, que quando houve o cativeiro, Deus deixou de ser o Deus dos céus e da terra. Sua glória voltou para os céus. E não adianta você ter uma muralha, um castelo, um forte, se você não tem a presença de Deus com eles. Mas para ter a presença de Deus, a primeira coisa que tem que restaurar é o altar. Foi assim que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todos aqueles que andaram com Deus no passado. E quando você vê Zacarias falando de como Deus se reporta o seu povo, ele fala: eu serei uma muralha ao redor de Jerusalém. Quer dizer, você não precisa edificar uma muralha. Se você levantar o altar, Deus será a sua muralha de proteção ao seu redor. Então eles restauraram o altar primeiro. E aí a presença de Deus volta.
Agora eles lançam o fundamento. E depois a casa começa a ser edificada. Eles desanimam, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. Se encontram no capítulo 5 de Esdras. Quando Ageu começa a profetizar, eles pararam cerca de 15 anos, 16 anos. Como começa Ageu a profetizar? Ele diz, esse povo diz, não veio ainda o tempo da casa de Deus ser edificada. Mas por acaso é tempo de vocês edificar a casa de vocês, e ela está embelezada e adornada, enquanto a minha casa vai ficar desolada, abandonada. E aí, Ageu, um profeta do Senhor, e Ageu era mais velho do que Zacarias. Ageu veio daquela geração que foi cativa lá no começo, quando ainda vivia em Jerusalém. E Zacarias veio como um filho do povo de Deus, porém em Babilônia. Ageu representa a voz profética da experiência da geração dos mais velhos. Por isso que sua carta ou seu livro são apenas 2 capítulos, enquanto que Zacarias temos 14 capítulos. Ele fala 7 vezes mais do que Ageu. É muito interessante isso. E Ageu, de uma forma cirúrgica, ele apresenta esses paradoxos do povo de Deus com Deus. Assim diz o Senhor, esse povo diz, é o primeiro paradoxo. Em Babilônia você pode falar. Em Babilônia só Deus fala. Em Babilônia, a igreja, entre aspas, tem a sua opinião, mas isso é uma laodiceia, isso é uma democracia. Em Jerusalém, é a palavra de Deus que tem autoridade máxima sobre o seu povo. Mas aquele povo estava esfriando e voltando aos costumes de Babilônia. Esse povo diz, e o Senhor fala, assim diz o Senhor. Não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Como assim não veio? E aí quando você vê a história dos cumprimentos das profecias, Deus moveu o universo, Deus removeu reis, Deus levantou Ciro, Deus libertou o seu povo, Deus poupou Daniel, Deus interviu na natureza, Deus fez todos os milagres. Como alguém pode ousar dizer que Deus está errado e não vê ainda o tempo da casa dele ser restaurada? Por quê? Porque eles voltaram o seu coração às suas próprias casas quando eles abandonaram a casa de Deus. Todo aquele que abandona a casa de Deus, ele prioriza a sua casa. Mas o Senhor reclama de algo nas entrelinhas, que essa dicotomia, a casa de Deus e a vossa casa, isso já é um sinal de Babilônia. Isso já é um sinal de apostasia. Na verdade, em Jerusalém não existe a vossa casa e a casa de Deus. Em Jerusalém existe uma unidade só. A casa de Deus, ela é formada pelas nossas casas. E o reino de Deus, ele é estabelecido nos nossos lares. De maneira que o Deus do universo, o Deus dos céus, quer ser o Deus dos nossos lares. E quando nós vivemos essa realidade do reino de Deus em toda a esfera da nossa vida, e não apenas no templo, isso então é o princípio de Jerusalém. O princípio de Jerusalém é o princípio da presença de Deus em todas as coisas, quando um povo se lança ao seu altar, aos seus fundamentos e à sua casa. Não tem essa separação. De maneira que o Senhor prospera você, para você edificar a sua casa como uma extensão da casa de Deus. Não tem separação. Quando você cuida da sua casa, você está cuidando da casa de Deus. E se você cuida da casa de Deus, Deus cuida da sua casa. E você agora tem uma unidade, assim como o café com leite, inseparável. Nós honramos Deus em todas as coisas. Mas o que aconteceu em Ageu? O Senhor falou, é assim. Então Deus foi e fechou os céus. Não enviou chuva nem orvalho. Eles plantaram e não colhia. Quando colhia pouco. Quando vendiam, eles achavam que iam ganhar muito, ganhavam pouco. E o pouco que eles ganhavam, botavam no bolso, era como um bolso furado. E o Senhor assoprava. E ali teve maldições e pragas, por causa da sua casa que foi abandonada. Deus os entesourou. Quando Ciro liberou eles para voltar a Jerusalém, ele liberou eles com todos os tesouros que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém para a Babilônia, inclusive os utensílios. E ele ordenou que aquele povo que ficou, desse ouro, prata e todas as riquezas que tinham para o povo de Deus voltar a Jerusalém e edificar a casa de Deus. Quer dizer que os olhos de Deus estão voltados para a restauração da sua casa, para que a sua presença volte a habitar no meio do seu povo. E claro
que a edificação da casa de Deus tinha a ver como uma base para a vinda do Messias. Deus quer uma casa para habitar. Deus quer que essa casa habitável seja a expressão do seu reino. E Deus prepara tudo isso para a vinda principal do Messias, que era o renovo. Por isso Deus está virado com aquele povo. Quando Ageu profetiza e Zacarias, eles se arrependeram. E o Senhor fala: suba o monte, tragam madeira, volte a edificar a casa e eu vou me alegrar. Eles obedeceram. Agora o Espírito Santo volta a habitar com eles. Deus abençoa o seu povo e eles então concluem a edificação da casa. Depois de um tempo, vem Esdras como a segunda leva de um remanescente voltando para Jerusalém, e Esdras, como um escriba perito, ele vem adornar a casa de Deus e restaurar o ministério da palavra. E depois de Esdras nós temos Neemias. Neemias ficou sabendo que as muralhas da casa de Deus estavam em desordem, queimadas, em ruínas. Ele era copeiro do rei e o Senhor o enviou e ele restaura as muralhas da casa do Senhor. Restaura o sacerdócio, restaura o serviço levítico, restaura a mordomia da casa do Senhor, ele libera aquele povo que estava sendo oprimido, restaura o aspecto social e traz o povo que estava ao redor de Jerusalém para habitar em Jerusalém. Houve um avivamento no capítulo 10 de Neemias, porque ele chama Esdras, que era o homem da palavra, coloca um púlpito no meio do povo, e eles leram a lei de manhã até meio-dia. Houve choros e lágrimas, eles se arrependeram. E eles voltaram a contribuir financeiramente com a sua mordomia, restauraram o sacerdócio, houve um avivamento e obediência. Mas Neemias voltou à Babilônia depois disso. Ele tinha algo a fazer lá. Quando ele voltou, seu turno ali talvez tenha demorado em Jerusalém cerca de 12, 13 anos, ele volta à Babilônia, o povo voltou a esfriar. Já haviam se passado cerca de 80 anos desde a vinda do primeiro remanescente. É muito interessante que de alguma forma o povo agora no seu coração está voltando para a Babilônia. Nós vamos, na outra mensagem, se Deus nos ajudar, ver a contenda ou a reclamação de Deus contra o sacerdócio que se tornou profano, fraco, frouxo e abandonou a lei do Senhor. E agora, por causa do mau exemplo da liderança da casa de Deus, todo o povo de Deus se corrompeu. Nesse período, aí nós temos vários estudiosos que acreditam que Malaquias surgiu quando Neemias voltou à Babilônia. E ele vem socorrer a obra de Deus ali. Alguns acreditam que Malaquias veio depois do ministério de Neemias. O que nós temos certeza é que Malaquias é a última voz profética do Antigo Testamento. E ele cooperou, evidentemente, com o ministério de Neemias. Assim como Ageu e Zacarias cooperaram com Zorobabel e Josué, Malaquias certamente cooperou com a restauração por meio de Neemias. Mas aquele povo, de alguma forma, voltou à Babilônia. E nós temos que nos lembrar que estamos falando do remanescente que veio de Babilônia para Jerusalém. Agora, o que é interessante é que quando nós estudamos a história, tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento, por um lado é literal, mas por outro lado é profético, é simbólico. Deus tem uma didática de nos ensinar de todas as maneiras, de maneira que ele não perde nada. E nós vamos encontrar que Deus fala isso através de Zacarias, que aqueles homens que Deus usou ali, eles eram simbólicos, representativos, falando de coisas que aconteceriam depois e certamente agora, no tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, Deus também tem retirado um povo do contexto de Babilônia, através do ministério da palavra, tem trazido um remanescente ao princípio de Jerusalém, tem acontecido avivamentos ao longo da história da igreja, mas de alguma forma esse remanescente também passa a se esfriar e se apostatar. E agora Deus levanta Ageu e Zacarias, depois levanta Esdras, depois levanta Neemias e depois levanta Malaquias. Ou seja, Deus tem levantado vários servos dele ao longo da história da igreja. Se você pegar o ministério de Lutero, você vai ver que é isso, ele está restaurando os fundamentos e o altar.
E depois você vai ver a história dos avivamentos no século XVIII, XIX, e houveram ondas de restauração e avivamento, mas também de frieza e de apostasia. Agora nós estamos no tempo do fim. Também precisamos ouvir a palavra de Deus para o tempo do fim. Procurar a ajuda do Senhor, a graça do Senhor para discernir o que Deus quer falar conosco no tempo do fim que nós estamos vivendo, para que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos olhar brevemente as 7 demandas do Senhor no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1. Versículo 2. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: em que tem nos amado? Ou como nos amou? Capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Ora, se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos Exércitos. Pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezaram o meu nome. Mas vocês perguntam: em que desprezamos o teu nome? Lembre-se que tudo estava acontecendo liturgicamente, sistematicamente, normal. Eles estão cultuando, o templo está aberto, os sacrifícios estão sendo oferecidos, está tudo acontecendo normal. E o Senhor está dizendo que eles haviam desonrado o seu nome, deixaram de respeitá-lo como Senhor e como Pai. Mas eles estão, em certo sentido, dizendo que Deus está errado. Em quê? Em quê? Em quê? Então temos a terceira sentença. Versículo 7. Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Que coisa interessante. Então chegamos no capítulo 1, verso 7, agora vamos no capítulo 2, verso 17. A quarta sentença. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós temos cansado o Senhor? Capítulo 3, verso 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Nós nunca nos desviamos. Nunca nos desviamos. Então, capítulo 3, verso 8, temos a sexta sentença. Será que alguém pode roubar a Deus? Roubará o homem a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: peraí, em que nós estamos te roubando? Capítulo 3, versículo 13, a última sentença, a sétima. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor dos Exércitos, e ainda me perguntam: mas em que nós temos falado palavras duras contra o Senhor? Vocês estão percebendo, irmãos, que de alguma forma existia uma obsessão no meio do povo de Deus. O que é obsessão? Obsessão é pior do que mentira. Porque a mentira, a pessoa sabe que está mentindo. A obsessão significa que ela mentiu tanto que ela passa a acreditar que a mentira dela é verdadeira. E ela agora quer que você acredite que o que ela está falando é verdade. Obsessão é uma doença. Ela é fruto do orgulho. Ela traz uma doença mental. Ela atrofia o pensamento, o discernimento, ela seca a fonte da vida. A sua mente está entenebrecida. Ela lê e interpreta as coisas de acordo com a dureza do seu coração. Ou vocês nunca ouviram falar alguém ou num jornal que matou por amor, espancou por amor, agrediu por amor? Isso é doença.
Isso é obsessão. O povo estava em obsessão por causa do orgulho espiritual. E o que é estranho é que eles acreditam que Deus está errado. Alguns no passado mataram os profetas de Deus, porque os profetas de Deus eram os perturbadores de Israel, quando Israel queria construir o seu reino com um fim próprio, onde Deus fosse excluído do seu testemunho e eles continuassem, digamos, como os maiorais entre outras nações. Deus era o grande problema deles. Eles esqueceram que foram chamados para ser testemunhas do Senhor e habitação do Senhor. Agora, por que precisamos estudar Malaquias? Se esse é um livro cerca de 400 anos antes de Cristo, tanto tempo se passou, e nós vamos encontrar alguma coisa interessante. O livro de Zacarias, capítulo 3, verso 8, que nos diz assim: por isso escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Em outras palavras, são homens representativos, homens de presságio, como diz outra versão. O Espírito Santo, ele é tão cuidadoso, e Deus vê antecipadamente o fim, e de maneira que o que aconteceu na história do povo de Deus no passado são lições extraordinárias do que aconteceria no tempo do fim. E a Bíblia é um livro tão extraordinário, inerrante, inspirado, que é o único em toda a história da humanidade aonde a palavra é atemporal. Ela tem poder, ela tem vida, ela muda a história, ela muda o curso da humanidade, ela vivifica o povo dele. É diferente de você ler um filósofo, um poeta, um historiador. Por mais clássico que seja um livro, ele jamais chegará perto do livro dos livros, que é a palavra de Deus. Como precisamos nos voltar para essa palavra poderosa? De maneira que aqueles homens, eles também eram simbólicos, ilustrativos. Seus passos eram passos proféticos. Deus chamou Abraão de profeta sem nunca ter profetizado, porque a vida de Abraão foi uma profecia. Inclusive, o nome desses homens representavam, de fato, movimentos de Deus. E agora o Senhor está dizendo que esses homens, eles eram representativos, de maneira que em vários aspectos da história da igreja, nós temos novamente um Daniel, um Jeremias antes, nós temos Zorobabel e tantos outros que ao longo da história da igreja, Deus foi levantando no mesmo espírito. E se você olhar o final do capítulo 4 de Malaquias, ele vai dizer que devemos nos lembrar de Moisés, capítulo 4, verso 4 em diante. E depois temos que nos lembrar que ele vai enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos olhar Malaquias capítulo 4. Que nos diz assim, versículo 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uau! O que Malaquias está vendo? Malaquias está vendo, por exemplo, no capítulo 3, ele fala do mensageiro do Senhor que virá e vai preparar o caminho do Senhor. E Jesus interpreta essa profecia de Malaquias. Ele vai dizer que aquele mensageiro era João Batista. Acho melhor a gente olhar esse texto, né? Vamos abrir no livro de Mateus, que é uma passagem maravilhosa, Mateus capítulo 11.
Versículo 7 diz, Mateus 11, 7. Então, partindo eles, aqueles que foram enviados por João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que vocês saíram a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Verso 10, Mateus 11, verso 10. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Essa palavra que Jesus está dizendo é o capítulo 3, verso 1 de Malaquias. Vamos ver de novo Malaquias, capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de ti, diante de mim. De repente o Senhor a quem vós buscais virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vós desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se a gente fizer um paralelo entre Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, e o primeiro profeta do Novo Testamento, que foi João Batista, nós temos uma grande ligação entre um e outro. De maneira que Malaquias une com João Batista o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A essência do livro de Malaquias é arrependimento. E a essência do ministério de João Batista é arrependimento. A palavra de Deus veio a João Batista no deserto e ele veio anunciando ao reino de Israel o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. E ele passou pregando o arrependimento em todos os lugares. Agora presta atenção nisso. Malaquias diz: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando nós estudamos a palavra, o grande e terrível dia do Senhor, ou o dia do Senhor, ele começa com a primeira vinda de Jesus e vai se encerrar na sua segunda vinda. Mas nós vamos ver Jesus dizendo que João Batista foi o Elias que havia de vir. Então esse cumprimento da profecia de Malaquias se cumpriu parcialmente com a vinda de João Batista. O cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 4. Será que a Bíblia fala que João Batista era o Elias que havia de vir? Fala. E fala mais de uma vez. Claro que não é uma encarnação ou uma reencarnação, não é um espiritismo, mas ele está falando que João Batista viria no espírito de Elias, ou seja, uma unção profética, e nós vamos encontrar alguns versículos que mostram o cumprimento da profecia de Malaquias se cumprindo em João Batista. E isso é muito importante a gente discernir, porque existe um outro aspecto do cumprimento dessa profecia, do grande e terrível dia do Senhor, que é para esse tempo que nós estamos vivendo. Então nós vamos agora em Mateus, capítulo 17, versículo 11. Quando Jesus sobe ao Monte da Transfiguração, e lá se apresentaram Elias e Moisés com ele, e depois ele desce do Monte da Transfiguração, capítulo 17 de Mateus, e aí chegamos no versículo 11. Então eles perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, os escribas estão citando a profecia de Malaquias capítulo 4. Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele está falando que isso é uma palavra para o futuro. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então nós temos o cumprimento literal que aconteceu, porque João Batista foi preso e cortaram a cabeça dele. Mas ao mesmo tempo Jesus fala: Elias virá e restaurará todas as coisas, como que apresentando um segundo cumprimento
antes que venha o cumprimento em plenitude do grande e terrível dia do Senhor. Aquelas profecias de Mateus 24, em totalidade, ainda não se cumpriram? Em parte, sim. Desde o primeiro século, especialmente quando Roma invade Jerusalém, várias coisas aconteceram, mas toda ela não. Ou seja, que o grande e terrível dia do Senhor, ou o dia do Senhor, ele começa com a primeira vinda e termina com a primeira vinda de Jesus. Se o Senhor está dizendo que João Batista era o Elias que há de vir, e que foi uma unção que esteve sobre ele, mas esse grande e terrível dia do Senhor ainda vai em plenitude se cumprir, nós também esperamos um grande mover de Deus para o final desse tempo. Por isso precisamos crer em avivamento, em restauração, em ministério profético. Nós temos que ter muito cuidado com a teoria do escapismo. Nós estamos com tanto medo da tribulação, do anticristo, que nós oramos para ser raptado antes que essas coisas aconteçam, e aí você começa a fugir para o mato, esquecendo que a tecnologia avançou tanto que se seu coração bater lá no meio da Amazônia, tem um satélite que sabe disso, não tem onde se esconder. Nós realmente cremos no poder do Senhor a ser manifestado nesse tempo do fim, como Pedro fala. Então Pedro, que estava no Monte da Transfiguração, ele vai falar algo no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro está pregando, Atos capítulo 3, versículo 19. Que nos diz assim: Senhor Jesus. Vamos ler o 17. E agora, irmãos, 3:17. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba ou contenha ou segure até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. De maneira que o Senhor está sendo retido na sua segunda vinda, antes do grande e terrível dia do Senhor se concluir, em plenitude, e haverão ondas de restauração e avivamento, e profecias sobre a restauração de todas as coisas, isso envolve Israel também, vão ter que se cumprir antes da volta do Senhor. Então essa profecia de Malaquias, ela representa um tempo com a vinda de João Batista e um outro tempo agora no tempo do fim. Por isso que Malaquias ele é tão central ao tempo que nós estamos vivendo. E isso é algo maravilhoso para os nossos dias que nós precisamos muito considerar. Vamos ver ainda uma outra passagem no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Quando o Senhor fala, versículo 13 do Evangelho de Lucas. Lucas 1, versículo 13. Que nos diz assim: acerca de João Batista. Não tenha medo, o anjo, porém, lhe disse, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos seus pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então você vê que o anjo está falando com o pai de João Batista, Zacarias, que aquele menino viria no poder e virtude do profeta Elias. E ele ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais e preparar, habilitar um povo para a vinda do Senhor. Foi a sua primeira vinda, agora temos a segunda vinda. Vamos voltar em Malaquias capítulo 4. Novamente versículo 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Agora Malaquias está falando pelo Senhor que o que atrai a maldição de Deus dos céus à terra é quando temos uma ruptura geracional. Por um lado, aqui na aplicação, a primeira aplicação imediata, seria que os seus pais literais, eles haviam abandonado os seus filhos porque eles aprenderam isso em Babilônia. Alguns haviam abandonado as suas mulheres, e o Senhor fala no capítulo 2 que ele abomina e aborrecia o divórcio, e eles foram desleais com a mulher da sua mocidade. Enquanto ele estava apresentando os seus sacrifícios, suas mulheres estavam derramando as suas lágrimas no altar do Senhor. E se você ler esse contexto em Neemias, Neemias pegou os homens e sacudiu pelos cabelos. Ele obriga os seus homens a abandonar essas mulheres estranhas e diz: vocês não lembram de Salomão? Que ele seguiu o seu coração com as mulheres estranhas e ele aprendeu o paganismo com essas mulheres pagãs e ele abandonou o Senhor. E agora Neemias manda eles desampararem, romperem com essas mulheres, restaurar o seu casamento e restaurar a sua família. Então, aplicação imediata, Deus está reclamando que o seu povo remanescente ali estava praticando o que eles aprenderam em Babilônia. Eles desonraram a família, separaram das suas mulheres, e eles feriram o coração dos seus filhos. Tinha que restaurar a família. Em segundo lugar, eles haviam abandonado as pisadas de Abraão, seu pai, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Quando você lê a história dos reis, especialmente os 19 reis das tribos do norte, aqueles reis terríveis, Deus vai falar assim: ele, esse rei mau, seguiu as pisadas do seu pai Jeroboão. E Jeroboão não era pai literal ou biológico daqueles reis, mas eles escolheram Jeroboão como um mentor, como um exemplo, como paternidade. E eles cometeram todo tipo de tragédia e de pecado. E os reis que Deus louvou da tribo do sul, ou das tribos do sul, diz que eles seguiram a pisada do seu pai Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer que nós escolhemos as pisadas de quem vamos ter como paternidade espiritual. Quando o Senhor fala, ele converterá o coração dos pais aos filhos, também está dizendo que esse ministério vai restaurar essa ruptura geracional que aconteceu. Quando eles deixaram de seguir o exemplo dos mais velhos que andaram com Deus, eles criaram uma nova cultura. As palavras dos profetas no começo eram vivas, ungidas. Eles tinham experiência com Deus da glória, mas essa geração que veio repetia as palavras dos profetas, mas o seu coração estava apostatado. Eles quebraram, como diz o capítulo 2 de Malaquias, a aliança de Levi, o sacerdócio levítico. Lembra quando Moisés subiu o monte e aquele povo ficou e falou: Moisés, não sabemos o que será desse homem, não. Ô Arão, faça para nós deuses que possamos adorar e ir adiante de nós. As mulheres tiraram seus pendentes, fizeram lá um bezerro de ouro, eles passaram a adorar esse bezerro como seu próprio Deus. Quando Moisés vê aquilo, ficou indignado e quebrou as tábuas da lei. E Moisés falou: quem é pelo Senhor, pega a sua espada e
fira o seu irmão. E nós sabemos que a casa de Levi feriu os seus irmãos, aqueles que levaram o povo à idolatria e à prostituição. Então o Senhor renova a sua aliança com Levi, ainda que ele queria um reino de sacerdote com todo o seu povo, agora isso foi confinado ou restrito à tribo de Levi. E agora Deus está reclamando no livro de Malaquias que eles quebraram esse pacto com o sacerdócio levítico. Em que sentido? De que eles perderam o fervor espiritual, a santidade, o temor, o zelo que a casa de Levi tinha. Então, quando o Senhor está dizendo Elias vai restaurar o coração dos pais aos seus filhos, está dizendo que vai haver um remanescente. Dentro desse remanescente apostatado, que vai haver uma conversão de coração. Por um lado, a conversão dos pais aos filhos, ou seja, a restauração da família, mas por outro lado também a restauração da continuidade geracional da obra de Deus. Porque quase sempre tem uma geração mais nova que quer levantar uma bandeira de independência. Acha que a obra de Deus começou com eles. E eles rejeitam 2000 anos de história da igreja. E cometem as mesmas tragédias que já aconteceram no passado. Como certamente disse acertadamente Hernandes Dias Lopes, ou a história será a sua coveira que vai te sepultar, ou será a sua mentora. Todo aquele que ignora a história vai cometer os mesmos erros da história. E é isso aqui que está acontecendo no livro de Malaquias. Então Malaquias termina o seu livro fazendo essa ponte no capítulo 3 da vinda de João Batista, que vai preparar a vinda do Senhor. Ele está vendo o Messias que virá. E ele também está apontando essa profecia sobre o espírito de Elias, que viria para preparar o povo de Deus para a vinda do Messias, a sua primeira vinda, e ele fala do grande e terrível dia do Senhor, que aponta para a segunda vinda do Senhor nos últimos tempos. Ah, meus irmãos, que livro extraordinário. Porque depois dessa profecia, temos um silêncio profético de 400 anos. Aqueles céus que o Senhor falou através de Malaquias, quando ele diz, capítulo 3, traga o dízimo integral à casa do tesouro, e depois vocês façam prova de mim, se eu não vou romper janelas do céu, e eu vou prover vocês de maneira tal que vai transbordar. Ele está falando de um avivamento que o Senhor traria ao seu remanescente, mas também está falando de prosperidade para que o seu povo edificasse a sua casa. Mas uma vez que o povo desobedeceu, os céus fecharam novamente. Deus ficou em silêncio. O juízo de Deus caiu sobre o seu povo. Parece que a pior disciplina de um pai ao seu filho é o seu silêncio, não é tanto a sua vara. Sua vara é dolorosa, mas o seu silêncio fere o seu coração, revela a sua indignação. E foi isso que aconteceu com esse remanescente. Que coisa terrível que Deus ficou em silêncio, e quando você pega o início do Novo Testamento, os céus estavam como de bronze do juízo de Deus. Somente quando Jesus vai às águas do Jordão, os céus se abrem, Deus volta a falar, e o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus. É quando Jesus toma a centralidade do universo e da história do povo de Deus, Deus volta a falar. E graças a Deus por isso. Mas quando nós encerramos o livro de Malaquias, nós temos essa última palavra que é maldição. E o capítulo 4 de Malaquias, versículo 1, diz assim: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Olha bem como que Malaquias está vendo que virá aquele dia da vinda do Senhor. Todos os soberbos e todos que praticam o mal serão como palha. Está falando para o povo de Deus, não está falando para os incrédulos. Ainda que os incrédulos serão afetados. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, mas para aqueles que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês.
naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós olharmos o capítulo 3, que nós não vamos ver agora isso, outro dia, depois que Malaquias trouxe essas profecias tão duras, diz assim: e aqueles que temiam ao Senhor, cada um falava com seu companheiro. É o verso 16 do capítulo 3. E o Senhor atentou ao que eles falavam, e ele veio. Não se ausentou, ele veio. Ouviu o que eles estavam falando e havia um memorial. Os anjos estavam relatando o que eles estavam falando. E lá no livro de Apocalipse fala que vai se abrir os livros. E nós temos os livros das obras. E nós temos o tribunal de Cristo e as recompensas ou a disciplina. E o Senhor fala que ele atenta para aqueles que se lembraram do seu nome. Eles serão para mim um peculiar tesouro naquele dia. Aí quando você vai no livro de Apocalipse, você vai encontrar o Senhor falando para aqueles que guardaram a palavra da sua paciência, o Senhor também vai protegê-los ou guardá-los daquele dia da adversidade. E Malaquias está dizendo que o Senhor vem como uma fornalha. Você lembra da fornalha quando os 3 companheiros de Daniel foram lançados na fornalha, intensificados 7 vezes mais? E Hebreus vai dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. A mesma vinda do Senhor para aqueles que eram remanescentes, que deveriam zelar do testemunho do Senhor e edificar a casa de Deus, e eles levaram a coisa relaxadamente, se apostataram, ainda que estavam com a cabeça cheia de conhecimento, inchados de teoria e de doutrina, mas seu coração estava afastado do Senhor. Só fala: olha, eu vou vir para vocês como uma fornalha. Muitas vezes o Senhor podou os ramos e deixou a raiz, e eles frutificaram de novo. Mas agora o Senhor está dizendo: eu vou arrancar até a raiz. João chama isso de pecado para a morte. Jesus diz daquele em João 15, que a vara que estiver em mim e der fruto, ele vai podar para que dê mais fruto. E a vara que não der fruto, ele vai fazer o quê? Corta e lança no fogo. É isso que Malaquias está vendo. Capítulo 3 de Coríntios, Paulo vai dizer sobre todos os santos que edificam algo, só que alguns com palha, feno e madeira, outros com ouro, prata ou pedras preciosas. E naquele dia, todos vós vão passar pelo fogo. Se a obra que cada um edificou nessa parte for ouro, prata ou pedras preciosas, ele vai receber recompensa. Mas se for palha, feno ou madeira, ele vai receber o dano. E Malaquias parece que está vendo tudo isso. Porque ele está dizendo que para alguns, Jesus vem e eles vão saltar como bezerros, estão felizes, eles estão aguardando o noivo. Eles vão reinar com o Senhor. Mas alguns vão se envergonhar, como disse o apóstolo João, na sua vinda. E João está dizendo isso. Ele vem como uma fornalha. E diz que ele vai se assentar, ele vai purificar, como o ourives purifica o ouro no seu cadinho. Aquele dia não vai ser fácil. Malaquias está vendo isso, o dia da vinda do Senhor. Muitas pessoas pregam isso só para o incrédulo, mas Malaquias não está pregando para o incrédulo. Ele não está na Babilônia, lembre-se disso. Malaquias está em Jerusalém, profetizando para aquele remanescente que herdou as promessas, o pacto, os avivamentos, o cumprimento das profecias sobre a restauração, saíram de Babilônia, voltaram para Jerusalém, foram abençoados, prosperados. E ainda assim, agora que Deus prosperou, eles se incharam de fartura e abandonaram a consagração, o altar. E pior, irmãos, eles se tornaram os escribas e fariseus lá daquele tempo. Na verdade, os escribas e fariseus surgiram aqui nesse tempo de Malaquias, tá? E o tempo de Neemias. Eles surgiram aqui. Quando Jesus veio e encontrou os escribas e fariseus. Quando surgiu isso? Aqui. Nesse tempo, quando esse povo esfriou no seu coração, eles se tornaram cínicos. Como perseguiram Jesus na época dele, esses aqui estavam com seu coração cínico e eles falaram com Deus: mas em que fizemos isso? Quando que fizemos isso? O Senhor está equivocado. Fizeram isso com o Senhor no tempo de Malaquias, fizeram isso quando o Verbo se fez carne, o próprio Messias.
Agora, irmãos, nós temos que considerar que somos o povo do tempo do fim. E assim como foi naquele tempo, se você olhar as últimas palavras do Senhor para as igrejas no livro do Apocalipse, e nós terminamos aqui, você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou só recitar. A igreja em Éfeso, o Senhor fala para eles que ele tinha algo contra eles. Eles haviam abandonado o quê? O primeiro amor. E Malaquias fala o quê no capítulo 1, verso 2? Eu vos tenho amado. E o que eles responderam? Em que o Senhor nos tem amado? Estavam chateados com Deus, com raiva de Deus. Sabe por quê? A prosperidade parou. Por que parou? E eles achavam que Deus era injusto. Mas o Senhor está dizendo, não, a prosperidade parou, porque quando vocês fecharam o bolso para a mordomia dos dízimos, vocês fecharam os céus. Porque os levitas, se você for no livro de Neemias, no 12 e o 13, foram trabalhar no campo para sustentar os seus filhos e a sua esposa. E eles abandonaram a casa de Deus. Eles estão achando que Deus é o culpado, mas eles que são os culpados. Então Deus não está amando eles. E sabe o que eles falaram para Deus? Nós temos por bem-aventurado os incrédulos, porque eles não temem a Deus, trocam de mulheres, fazem tudo, e o Senhor não traz juízo sobre eles, eles estão prosperando. Aí nós vamos ficar nos santificando? Não, nós vamos arrumar mulheres também. E nós vamos também praticar muitas coisas que eles praticam. Foi isso que eles falaram. É isso que está aí no livro de Malaquias. Mas quando você vê o livro de Apocalipse, eu tenho isso contra você. Em primeiro lugar, a igreja em Éfeso abandonou o seu primeiro amor. Quando chegamos no capítulo 2, verso 4 de Apocalipse, estou falando da igreja em Pérgamo. Tenho, porém, contra você algumas coisas, estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. E o Senhor vai reclamar dos sacerdotes no capítulo 2 de Malaquias, que estava ensinando coisas erradas ao povo de Deus. O capítulo 2, 16, o Senhor fala, portanto, arrependam-se. E é isso que Malaquias está falando. Se arrependa. Chegamos à igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel. E na época de Malaquias, não tinha uma Jezabel. Eles não estão cometendo heresia, mas eles estão cometendo infidelidade conjugal, prostituição, frieza espiritual. Também era um espírito de erro. Chegamos à igreja em Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, verso 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreva: conheça as suas obras que você realiza, que você tem fama de que está vivo, mas na verdade, no lugar de vivo, você está morto. Foi isso que o Senhor falou no tempo de Malaquias. Eu não suporto mais vocês. Eu estou enojado de vocês. Será que tem alguém entre vocês que possa fechar a porta do templo e expulsar todo mundo para fora? É isso que o Senhor falou em Malaquias. Ele está irado contra, especialmente, os sacerdotes. A igreja em Laodiceia, capítulo 3, 16, assim diz, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Foi isso que aconteceu no livro de Malaquias. O Senhor fala, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, ele vai cear comigo e eu com ele. E você vai encontrar o capítulo 3 de Malaquias, um remanescente se levantou dentro de um remanescente que se apostatou, temia o Senhor, e o Senhor veio e praticou essa palavra que ele falou aos laodicenses de ter comunhão. Então, por tudo isso, porque temos que aprender com o que outrora foi escrito, porque aquilo também eram representativos para nós, porque temos as palavras de Malaquias para o fim dos tempos e porque nós estamos no final dos tempos. Nós precisamos considerar Malaquias nesse tempo que nós estamos vivendo. Vamos ler o último versículo e encerrar por hoje. Romanos capítulo 15, versículo 4.
Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, verso 4. Que a palavra do Senhor nos console, nos fortaleça, e possamos ouvir o Espírito da palavra falar conosco, e possamos ser como aquele remanescente dentro do remanescente, que venhamos temer o Senhor e falar uns com os outros as coisas que o Senhor está falando conosco nesse tempo. Ele queria a casa restaurada para que a sua presença voltasse, e isso fosse um meio do Messias vir. Muitos hoje falam de restauração do Senhor, restauração do testemunho, de Jerusalém, mas as divisões, o orgulho, a obstinação, uma liderança tirana, uma liderança abusiva, um autoritarismo, e tantas coisas terríveis, e a contenda de Deus em Malaquias é principalmente contra a liderança. E parece que o tempo que nós estamos vivendo, os maiores problemas estão com a liderança ou com os mais velhos. Que Deus possa curar o nosso coração e curar esse tempo, e possa haver avivamento, arrependimento, conversões, cura, para que o Senhor tenha o seu testemunho e ele possa voltar. Ele quer a sua casa também restaurada. Vamos orar ao Senhor.